Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para mais uma grande aula, a nossa primeira aula do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio Grande do Sul. O Estatuto, o regime jurídico único dos servidores públicos, está consagrado na onde? Na Lei Complementar número 10.098, de 3 de fevereiro de 1994. Bacana? Então vem comigo, quero explicar para vocês aqui esta lei, uma lei gigante, uma lei de 289 artigos, né? E, professor, qual que vai ser a estratégia do senhor? A estratégia, a gente vai estar dividindo esta aula em títulos, né? Então, cada título nós teremos aí uma aula específica. Hoje, a nossa primeira aula, uma das aulas aí importantes desse regime aqui, a gente vai estudar o título 1, né, que trata do quê? Das disposições preliminares. Como é o regime jurídico único, o Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais do Estado do Rio Grande do Sul, o que acontece, né? As disposições preliminares são algumas disposições iniciais importantíssimas que vai traçar alguns conceitos, alguns posicionamentos importantíssimos na qual nós iremos utilizá-los no decorrer do curso da aula, né? Na verdade, isso aqui não é uma aula, isso aqui é um mini curso que a gente vai fazer sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais. Bacana? Então vamos lá, sem delongas, vamos diretamente aí o que interessa, né? Artigo 1º, né? Esta lei, qual a lei? Você tem que saber. Lei 10.098, a lei complementar, você tem que saber que é lei complementar. É lei complementar por quê? Porque a Constituição do Rio Grande do Sul diz que matéria de pessoal de servidor público tem que ser editada através de lei complementar. Por isso que é uma lei complementar. Então, a primeira informação. Qual lei? Você tem que saber, porque o aluno tem que ter alguns atalhos para acertar a questão. No comando da questão, você já viu, né? A lei complementar 10.098 de 94, você já tem a obrigação de saber que ele vai elaborar uma questão sobre o regime jurídico único e o estatuto, né? Vem comigo. Dispõe sobre o estatuto. Professor, estatuto de quem, né? Dos servidores, né? Olha aí, dois servidores, olha aí, servidores públicos civis, né? Servidor público civil do Estado do Rio Grande do Sul. Professor, o que mais? Regime jurídico, né? Esse regime jurídico, ele é conhecido como regime jurídico único, né? Professor, regime jurídico significa dizer o quê? Qual que é o regime jurídico? O regime jurídico vai ser o estatutário, né? Quando nós falarmos em regime jurídico, você tem que entender que nós temos apenas dois regimes jurídicos existentes. Nós temos o regime jurídico estatutário, que é esse aqui, e nós temos o regime jurídico, que ele é chamado, que é o regime jurídico, vou consertar esse cara aqui, vou aperfeiçoar, né? Então, nós temos aqui, o primeiro, um regime jurídico, que ele é descrito através de um estatuto, né? E nós temos aqui um outro regime que é chamado de CLT. Professor, o que trata esse regime jurídico? O nome diz quais serão as regras, quais serão as normas, quais serão os dispositivos que o servidor público deverá obedecer no decorrer da sua função pública, né? Regras de quê? De provimento, de vacância, os direitos, vantagens, deveres, né? O procedimento administrativo disciplinar, o inquérito administrativo e assim por diante, ou seja, todas as regras que vão nortear a vida do servidor público. Então, nós temos aqui o regime jurídico, que é o estatutário. Informação muito importante sobre isso aí, ok? Bacana. Excetuadas, ou seja, exceto, né? O que está falando esse exceto aqui? Está dizendo o seguinte, quais são as carreiras que são servidores públicos, ok? São servidores do Rio Grande do Sul, que não irão obedecer os ditames da Lei 10.098, né? Excetuadas as categorias que, por disposição constitucional, devam reger-se por estatuto próprio. Bacana, né? Professor, e aí? Calma, né? Somente essa explicação não é suficiente para você ter o pleno entendimento deste assunto, né? Eu tenho que passar para vocês duas observações sobre esse artigo primeiro. Então, vem comigo. Primeira observação, né? Eu quero falar dessa exceção, né? Olha, excetuadas
as categorias que, por disposição constitucional, devam reger-se por estatuto próprio, né? Professor, quais são essas categorias, né? Essas categorias são aquelas categorias que são específicas, né? Que elas deverão o quê? Elas deverão ser tratadas de forma diferenciada. Professor, qual que é uma categoria estadual, tá certo? Que pertence ao estado do Rio Grande do Sul. Essa explicação serve para tudo e para todos, né? Todos os estados, né? Qual que é essa carreira? Carreiras de policiais militares, por exemplo, né? Professor, por que os policiais militares têm que ter um estatuto próprio? Gente, pensa comigo, qual que é o objeto da carreira policial? É o quê? Combater o crime, não é isso? Combater o crime, segurança pública, né? Ou seja, para você combater o crime, para fazer segurança pública, os membros dessa categoria, da Polícia Militar, elas vão ser regidos por dois conceitos muito importantes, né? Ou seja, o Estatuto dos Policiais, vamos notar aqui, ó, o Estatuto, vamos colocar aqui da Polícia Militar, por exemplo, aqui pode, né, da Polícia Militar, eles são regidos aqui, o quê? Por mais disciplina, ó, tá? Mais disciplina, ok. E o outro item aqui, mais hierarquia. Ou seja, né, a carreira de policial, ela é altamente disciplinada e altamente hierarquizada, né? Ou seja, então tem dispositivos diferenciados, né? Esses dispositivos não se enquadram aqui no Estatuto dos Servidores Públicos Civis. Então esse cara aqui, só resumindo para vocês, os militares, né? Professor, qual que é o amparo legal disso aqui? Claro, Constituição Federal de 88 e as constituições estaduais aí. Isso aqui é uma explicação que serve para todos os estatutos. Bacana? Então, só para explicar para vocês, esses outros, excetuadas, né? O motivo por que o legislador, o constituinte, assim quis, né? Por quê? Porque essas carreiras, estou colocando aqui no caso da Polícia Militar, tem um produto diferenciado. Esse produto diferenciado é combater o crime, fazer segurança pública. Então, os membros dessa corporação, eles têm que ter muito mais disciplina, muito mais hierarquia. São os pontos aí que vai diferenciar aí, vai mudar muito a estrutura do estatuto. Bacana? Fechou, né? Então, lá no artigo 1º, a última explicação que eu passo para vocês, aqui nosso estudo, você pode ter certeza que é um estudo completo, um estudo que vai te deixar super competitivo. Eu faço aqui vários momentos, o quê? Adendos à nossa Constituição Federal, porque lá que vai trazer algumas informações de tudo que tiver em Constituição Federal, você pode ter certeza que é o quê? Potencial questão de prova. Potencial questão de prova, né? Então vem comigo, lá no artigo 39, que definiu o seguinte, né? Que é o artigo 39, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único. Opa! Regime jurídico único, olha aí, o regime jurídico único, né? Então, vamos supor aqui, né, no estado do Rio Grande do Sul, vai ter o quê? Apenas vamos consertar isso aqui para ficar mais claro, né? Ó, apenas um estatuto civil. Apenas um estatuto, né? Estou explicando aqui nesse ponto, né? Apenas um estatuto, né? Aí. Por quê, professor? Para tratar todos os servidores de forma igualitária, né? Já tivemos tempos aí, passados no Brasil, claro, bem antes da Constituição de 88, que cada categoria tinha um estatuto próprio. Então, tinha o quê? Regras diferenciadas. Então, para eliminar isso, é a ideia do regime jurídico único. Então, o regime jurídico único, ele vai ser estatuto, ele vai ser estatutário, né? Então está aqui para vocês, né? Então isso aqui para o Rio Grande do Sul e para o todo o Brasil, né? Professor, planos de carreira, né? O que acontece com planos de carreira? Esse plano de carreira aqui já são o quê? Específicos, tá? Específicos. Por exemplo,
você tem um plano de carreira da Secretaria de Fazenda para o cargo de assistente fazendário, é um deles, por exemplo. Professor é outro, né? Professor, médicos, técnicos administrativos e assim por diante. São específicos, né? É claro que o plano de carreira, né, a regra, o disciplinamento geral vai ser o regime jurídico único, né, para servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Então, esse aqui é o dispositivo, tá? Então, esse aqui é o artigo 39 da Constituição. Professor, e aí, professor, o que tem nesse artigo 39? Tem uma história muito importante, né? Muito importante esse dispositivo aqui do artigo 39, né? Professor, por quê? Professor, porque é o seguinte, né? Essa aqui é o quê? É a redação original, tá? Essa aqui é a redação original. Só que nós tivemos, né? Através da emenda 19, tá? Olha só, através da emenda 19, nós tivemos uma alteração do texto do artigo 39. Vem comigo. Como é que trata essa alteração aqui? Artigo 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão Conselho de Polícia, tá? Conselho de Polícia, perdões, né? Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes, né? Então, o que está dizendo aqui? Efeitos práticos, né, do artigo 39, essa inserção aqui da emenda número 19, né? Qual é o objetivo disso, né? O objetivo dessa redação é simplesmente eliminar a obrigatoriedade, né, do regime jurídico único. Está aqui. É a eliminação aqui do regime jurídico único. Ou seja, né, o concurso que você está fazendo no Rio Grande do Sul, pela nova redação, o Estado, por exemplo, podia estar implantando aí um plano de carreira, um regime CLTista, CLT, né, porque é para iniciativa privada, está lá, para a CLT, né, para a CLT. Então é o seguinte, né, ele estava derrubando o regime jurídico único estatutário, possibilitando a União, possibilitando todos os estados, o DF e os municípios implantarem um regime para servidores através da CLT, tá? Da CLT. Professor, e aí? Está valendo? Não, graças a Deus, né? O que aconteceu? Aconteceu que nós tivemos um questionamento no Supremo Tribunal Federal, através da ação direta de inconstitucionalidade, número 2135/4, né? E essa ADIM, ela foi impetrada junto ao Supremo Tribunal Federal, alegando o seguinte, uma inconstitucionalidade formal, não de conteúdo, né? Ou seja, esse conteúdo aqui pode acontecer, mas como nós temos uma tramitação processual diferenciada para a edição de emendas constitucionais, foi mais ou menos assim que aconteceu. Duas votações, tem que ter 2 votações em cada casa, tem os prazos determinados aí. E aí foi o seguinte, foi lá para o Senado Federal alterou uma palavrinha aqui do artigo 39, né? E essa alteração do artigo 39 necessitava de quê? De retorno para a Câmara dos Deputados para nova votação, porque tinha mudado a parte desse texto. E não foi votada no Câmara dos Deputados, foi direto para foi para o quê? Foi logo para a publicação, tá certo? Para a publicação, sancionar a lei e publicação da lei da mesa aí do Congresso Nacional. Então, devido a esta falha aí, graças a Deus, esse artigo 39 aqui, ele está suspenso a sua eficácia e que está valendo ainda é o regime jurídico único aí para todos. Então, essa é uma explicação inicial, muito importante, que eu tenho que passar para vocês aí. Eu sei que eu fugi um pouco do foco, mas tem tudo a ver esse assunto aqui. E, claro, eu gosto de preparar meu aluno com um pouco mais de informação, um pouco mais de detalhamento, tá? Outra coisa que eu quero passar para vocês aqui sobre o artigo 1º, né? A abrangência desse estatuto, né? Então, a lei complementar 10.098 é para quem? Olha só, para os servidores da administração pública direta, tá? Administração pública direta do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Defensoria, ou enfim, né? O que mais? Administração pública indireta, apenas a quem?
as suas autarquias e fundações públicas. Então, as autarquias, as fundações públicas e a administração pública direta, todos os servidores estão obrigados a seguir o regime jurídico único. Qual que é? Estatuto do Rio Grande do Sul. Qual que é a lei? Lei 10.098. Pronto, né? Aí uma informação importante aí. Eu tive que ir lá na Constituição Federal para fazer essa explicação para vocês. Bacana? Ok, vamos lá. Artigo 2º, né? Agora a gente vai acelerar um pouquinho mais, né? Para os efeitos desta lei, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Ou seja, você vai fazer concurso público, não vai? Vou, professor. Qual que é, professor, o seu objeto de desejo, né? O seu objeto de desejo é o quê? É um cargo público, tá aí. Então, para ser servidor público, vocês têm que estar ocupando o quê? Um cargo público, senão você não é servidor público, né? Professor, qual que é o nome que a gente se dá para a ocupação, para o provimento, né? Qual que é? Investidura, né? Investir, né? Investida, é investidura, né? Então, o ato aqui de provimento da investidura, né, de ocupação, vai ser investidura, né? Eu estou falando isso para você já entender, né? Então vamos lá, de novo, para os efeitos desta lei, servidor público é a pessoa legalmente. Legalmente por quê? Porque isso tem que estar de acordo com a legislação. Nós vamos ver no decorrer desse curso, né? Concurso, posse, nomeação, exercício, né? E pode ter certeza, se você assistir todas as minhas aulas, né? Papo reto, assistindo todas as minhas aulas, com material de apoio, tá? Na mão, fazendo as anotações, prestando bastante atenção, cara, papo reto, você vai acertar todas as questões do Estatuto. Aqui não vou deixar passar absolutamente nada, nada, né? Nada, nada, nada. Pode ter certeza. Aí, professor, mas eu quero aí ter certeza que eu vou acertar. Depois que você acertou tudo, você tem que dar uma revisão detalhada no seu resumo para fixar o conteúdo. Passa em concurso público aquele aluno que consegue fixar mais conteúdo. Ok, vamos lá. Artigo 3º, né? Professor, qual que é o trabalho do artigo 3º, né? Ele vem falar de uma coisa muito importante chamada de cargo, né? Esse cargo aqui não é um cargo privado, é um cargo público, né? Que é o quê? O nosso sonho de consumo, né? Professor, vem comigo, né? Cargo público é criado por lei. Então, olha só, criado por lei, tá? Muito importante, né? Criado por lei, né? Somente a lei que pode criar cargo público, né? E todo cargo tem que ter o quê? Número certo. O que é o número certo? Quantidade. Quantidade, né? Ok, né? Vamos lá, dando exemplos aqui, né? Olha aí, lei. Vamos colocar aqui, né? Vou dar um número aleatório, né? Aí, lei. Tá bom, vamos lá. 22 mil. Aí, tá? Tá aí, pronto, né? Lei qualquer, não existe essa lei, claro, né? Lei 22.523 de 2019, tá aí. Então, essa lei criou a quantidade aqui, vamos colocar aqui, criou a quantidade aqui de 100 cargos, né? Aí. Fechou, né? Ó, denominação própria. O que é denominação própria? O nome do cargo. Tá? E aí, professor? Né? Vamos colocar aqui, ó, de auditor, né? Aí, auditor fiscal, exemplo aqui, né? Exemplo, tal, né? Tá? Qualquer cargo, auditor fiscal. Aí, denominação própria, dominou. O que mais? Na lei, tem que constar aqui, atribuições, ó. Ó, atribuições. O que significa atribuições? Rapaz, todo cargo aumenta a despesa pública. O poder público tem que comunicar à sociedade o que faz o auditor fiscal, né? São as suas atribuições, né? Vou colocar aqui, né? O que faz, né? O que faz, qual o objetivo, né? Qual o objetivo, né? Do cargo. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado, do nosso querido Rio Grande do Sul, consagrado pela Lei Complementar 10.098 de 94. Eu, professor Luiz Antônio, professor de Estatuto aqui da LA Concursos, também coordenador pedagógico da LA Concursos, convido vocês para
adquirirem, para se matricularem na nossa super isolada da Lei 10.098, né? Eu, professor Luiz Antônio, a gente está estudando aqui os 289 artigos da Lei 10.098. O nosso curso é todo ele organizado por títulos, são 8 títulos, e a gente passa por todos os artigos, né? Só tem um capítulozinho pequeno que é da Previdência Social, que eu não sou professor de previdenciário, que a gente dá uma explicação aí, a gente dá uma explicação um pouco genérica para vocês, mas no restante, 99% do estatuto, a gente está trabalhando para vocês aqui, artigo a artigo, nessa nossa playlist do Rio Grande do Sul. Bacana, meus amigos? Então, convido vocês. Professor, quanto custa? Apenas R$60, 60 dias de acesso. Durante esse período, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Tá certo? Menos que R$1 por dia, aliás, né? R$1 por dia, você pode ter certeza aí que R$1 por dia você vai conseguir aí ficar muito competitivo em relação a isso. Professor, eu quero me matricular, então nós temos um link aqui embaixo, você pode clicar nesse link e você vai ser direcionado para fazer sua matrícula no site. Ah, professor, tenho dúvidas, tem um link aqui do nosso WhatsApp, você clica aqui, você vai direto no nosso WhatsApp da empresa aqui da Lá Concurso. Bacana, meus amigos, espero vocês, um forte abraço, tchau, tchau. Clique lá